Olá, boa tarde, muito boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Ela na Direção ao vivo pela Futuricast TV, o Ela na Direção que traz um conteúdo voltado a mulheres, homens, família, trabalho, empreendedorismo e fé. Tudo isso nós trazemos aqui com mulheres e homens entrevistados que compartilham suas histórias para que nós, você aí que está assistindo, possa agregar valor, trazer similaridade no seu dia a dia. São histórias realmente da vida. Eu sempre tive vontade de ter um programa onde as pessoas pudessem ser livres para falar como que elas alcançam a direção de suas vidas, baseado em quais pilares? Na profissão, na família, na fé, quais são? E aqui a gente trabalha com tudo isso. Quero agradecer sua audiência, participação, todos os nossos seguidores. Peço para que você se torne membro do nosso canal. Clique aí, dá para se tornar membro do canal. Não esqueça de curtir, porque a plataforma entende que esse é um conteúdo relevante e deixa aqui ativo e divulga para muito mais pessoas. Essa é uma realização da Futuricast TV com a Escola de Gestão Automotiva e nós estamos aqui com mais de 50 programas. Tem um acervo muito legal aqui na plataforma, muitas entrevistas também pela Futuricast TV que eu te convido a assistir. A nossa entrevistada de hoje é alguém muito querida, uma mulher de força, superação e com propósito de vida. E é muito legal quando a gente olha no olho de alguém e sente uma conexão de irmandade, uma conexão que você fala, eu acho que eu te conheço de algum lugar, mesmo não te conhecendo ainda presencialmente. Então, eu convido você a sentar-se, assistir essa entrevista. E depois, se você não conseguir assistir inteira, você assiste de novo e compartilha com suas amigas, sua família toda. Hoje a nossa convidada é sinônimo, então, de superação, força e propósito. É uma mulher virtuosa e vitoriosa, rica e poderosa. E não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de valores, de fé e de resiliência. Ela carrega uma frase que já diz muito sobre sua trajetória. O cenário que você vive não pode determinar onde você quer chegar. Essa mulher enfrentou dores profundas, perdeu a mãe, cuidou de seus irmãos, foi abandonada pelo pai, mas cada cicatriz foi usada como uma linha para costurar sentimentos. A tristeza virou combustível e a dor virou o desejo de vencer. Ela venceu e continua vencendo cada obstáculo. A vida profissional são mais de 11 anos de atuação como consultora de operações na marca Morana. Também passou por grandes franquias como a Hope, sob medida, o Boticário, a L'Occitane. Seu trabalho é voltado ao suporte de franqueados. Ela constrói pontes de desenvolvimentos e crescimentos contínuos, mas a força vai além dessa linha toda corporativa. Ela é uma mulher de fé, pregadora cristã, missionária em Moçambique. Ela vive a espiritualidade com ação, com entrega e com perdão. E é justamente sobre isso que ela nos convida a refletir essa tarde. Eu agradeço a sua audiência, fica conosco, curta e compartilha já para alguém que precisa ouvir uma palavra de força de uma mulher muito grande. Bem-vinda, Mel Lima. Obrigada. É um prazer estar aqui com você, viu? Muito feliz, né? Você me emocionou, parece que eu já te conheço há anos, né? Então, muito grata com esse convite, né? Espero que as pessoas que estiverem assistindo possam tirar mesmo uma semente desse dia, né? E eu creio que as pessoas vão entender o propósito desse livro que eu trouxe, né? Desse momento. Eu sou muito grata a você. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Mel. Eu estou aqui de mão dadas para que nós possamos nos unir. Amém. Na entrega desse linda. super resultado que você vai dar aqui de inspiração, de história. É uma honra receber você com todo o meu coração. Minha mão está até quente, ó. Quentinha, me tá gelada. Mel, olha, vamos falar depois também do seu livro. Tá. Mas eu preciso iniciar agradecendo ao Léo e a Fernanda, nossos queridos amigos, que foi por meio dele que você se achega aqui no nosso programa. Maravilhosos. Então, Léo, um abraço para você, um beijo para Fernanda. Deus abençoe vocês aí. Muito obrigada de todo o coração, né, Mel? É bom
tê-los pertinho, né? Maravilhoso. São pessoas, assim, amadas, né, no reino, amadas por nós, né? E, assim, não tenho palavras, eu sou madrinha de casamento deles. Ai, que bênção. Estamos ali juntos. Então, tem proximidade, então receba um beijo. Você que hoje nos assiste, curta, compartilha, escreve aí. Se você tiver dúvidas, perguntas, nós estamos aqui no finalzinho. A gente vai comentando aqui e vai sentindo o que você quer saber. Mel, quero começar te perguntando... Quem é a Mel, né? Eu vou seguir uma pauta aqui que a nossa belíssima Adriana fez. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela fez aqui, ela é nossa jornalista, ela é a pauteira, né? Então, fale um pouquinho de você, dessa sua origem, como você começou, porque quando eu ouvi sua história, eu não sabia se eu chorava ou se eu orava por você, né? E falei, como você é forte. Então, eu quero te conhecer um pouquinho melhor e todo mundo que nos assiste. Amém. Eu sou a Mel Lima, né, consultora do Grupo Morana hoje, né, eu trabalho há 11 anos com o grupo, né, sou consultora de franquias, atendo franqueados. Meu prazer e minha paixão é trabalhar com isso, né, e eu sou muito, assim, intensa naquilo que eu faço. Amo mesmo liderar, né, sou líder de mulheres tanto no meu trabalho como no ministério, né, então Deus me aproximou muito de mulheres e para tocar em áreas também que eu já tinha vivido. Né? E eu vim de uma família que tinha um lar, assim, que para mim, quando eu era pequena, ele era funcional. E quando eu fui crescendo, eu descobri que ele não era funcional. Era um lar disfuncional, né? Então, eu muito pequena, não conhecia o evangelho. Meus pais eram católicos. E meu pai, ele bebia muito, né? E eu quero bem deixar claro que o foco não é falar do meu pai. Mas eu gosto de comentar essa história porque todo mundo no passado teve uma história de dor. Né? E essa frase que a jornalista Adriana usou aí, né? Não importa o que fizeram com você no passado, o que importa é o que você vai fazer com essas dores, é o que eu carrego. Porque todos os dias nós vamos sofrer ofensas. A pergunta é, o que você fará com elas? Então, eu muito nova, meu pai bebia, né? Ele era uma pessoa agressiva, assim, ele não sabia lidar com as emoções dele, com as dores dele. Então, ele já chegou o momento de agredir ali a minha mãe. A gente teve cenários de guerras dentro de casa, de muitas brigas. E por vários momentos eu falava para Deus, nossa, eu não pedi para nascer. Eu olhava a vida das minhas amigas e eu falava, eu queria ter a vida que elas tinham, né? Pai e mãe ali na comunhão, passeando, viajando. E a gente não tinha isso. Primeiro porque a nossa vida era muito escassa. Meu pai trabalhava muito, era muito trabalhador, mas ele não sabia lidar com as emoções, porque foi aquilo que ele recebeu. Então, o que ele recebeu, ele replicava para os filhos. Sim. Ele também teve pais, o pai dele também era alcoólatra, então ele só replicou o que ele viveu. Então, eu passei muita dificuldade, Sil, de entender quem eu era e de reconhecer a paternidade de Deus. Porque quando você fala Deus como pai, o que você lembra? O pai terreno. Pai terreno, é verdade. E meu pai terreno, ele não era uma referência de bondade para mim. Ele era uma referência de uma pessoa dura, uma pessoa que não sabia lidar com as emoções, que agredia a minha mãe. Então, eu olhava para ele com muito medo. Sim. Então, quando eu falava de Deus, eu nunca me sentia filha. Então, uma das dificuldades que eu tive quando eu me converti foi entender que eu era filha no reino. E eu vivia como escrava no reino. E talvez você está me assistindo, você está há muito tempo conhecendo a Deus, e você se sente escrava no reino. Porque existem áreas da sua vida que precisa ser acessada pelo Espírito Santo para ser curada. E a gente se posiciona como escrava. O sentimento de escravidão no reino nos faz não desfrutar do que Deus tem para nós. É verdade. Então, eu posso dizer que eu não desfrutava do que Deus tinha para mim. Eu era uma pessoa muito tímida, muito triste, eu achava que as coisas não iam dar certo para mim, e isso, automaticamente, a minha história não conseguia ser de sucesso, porque eu era muito introspectiva. Mas o Espírito Santo foi me guiando, né? Eu sempre me esforcei muito nos trabalhos que eu tinha. Então, a Mel é essa menina que ela era uma menina que sofreu, mas que ela precisou sair do lugar de menina e ressuscitar uma mulher. Que demais, Mel. E que descoberta essa sua de... Engraçado, né? A gente pode saber, mas é muito claro a sua forma de colocar agora. Eu me sentia não filha, né? Não como filha. Se você fosse... Porque a referência paterna foi muito forte para você. Você era pequenininha? Eu era pequena, assim, meu pai, eu era pequena, mas quando minha mãe morreu, eu tinha 17 anos. Então, o que aconteceu? Eu tinha 17, a figura que mais tinha segurança na minha casa, que era a minha mãe, ela faleceu, ela teve uma convulsão, e eu senti no meu quarto, quando eu fui pro quarto dela, ela estava convulsionando. E eu e minha irmã fomos a primeira a socorrer a minha mãe. E essa história me emociona, porque praticamente ela morreu nos meus braços. Eu levei ela no carro com os amigos, e quando chegou no hospital, estava de pijama, o médico disse assim, ela já tem morte cefálica. Aí eu olhei para o céu e disse, Deus, não faz isso comigo, não leva a minha mãe.
Mas, então, assim, eu conto a minha mãe com emoção, porque ela era uma mulher muito forte, ela era uma mulher muito inspiradora, era uma mulher caridosa, e ela cuidava de muita gente. Era um reflexo para mim, de força. Então, quando ela morre, o reflexo de força vai embora. Sim. E como um dia eu falei para Deus, Deus, eu não quero essa família. Naquele dia, Sil, essa frase ficou martelando na minha cabeça. Ela morreu porque eu disse isso. E eu, muito nova, eu carreguei uma culpa. E é isso que eu conto no livro. Um pouco desse episódio de sentir culpa. Então, ali, meu pai ficou ali com a gente um tempo. Depois de 3 meses, ele foi morar com uma outra pessoa. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17, meu irmão tinha 14 e minha irmã 19. Então, ficamos os 3 ali sozinhos, né? À mercê do que Deus quisesse que a gente vivesse. E graças que tinha Deus, né? Que Ele foi direcionando nossos passos. Meus irmãos hoje são formados, estudaram, trabalham. São pessoas amorosas. Meu irmão tem um filho. Mas eu gosto de falar sobre isso porque a base foi embora. Então, o luto, ele tem o poder de te levar para um fundo do poço. E eu fiquei com depressão, a minha irmã também teve depressão. Então, eu não sabia, com 17 anos, lidar com as minhas emoções. Eu acho que não só eu, né? Eu acho que muitos adolescentes com 17 anos têm uma dificuldade de lidar com as emoções. Então, eu pedia muito a morte, eu falava que não queria mais viver, eu não via cor em nada. Até que passou um bom tempo, eu encontrei um namorado e ele teve câncer. Então, era segundo luto. Ele teve câncer e ele morreu. Meu Deus. Então, era a pessoa que eu me apeguei, porque eu já não tinha mãe, meu pai não estava em casa. Então, me apeguei a uma pessoa que eu me apaixonei e Deus recolheu ele. Ele teve um câncer, um tumor cerebral, o nome dele era Tiago, eu sou amiga dos irmãos dele hoje, tudo. Sim. E aquilo, para mim, foi o fim, porque eu falava que Deus é esse. Então, aquela escrava, ela continuava como escrava. Eu falava que Deus é esse, que faz as pessoas sofrerem. E aí eu entrei num pânico espiritual mesmo, porque eu não era cristã. Eu tinha acabado de me converter e o Tiago morreu depois de 6 meses que eu estava convertida. Meu Deus, quantos anos você tinha nisso? Eu tinha 24, 25, por aí. 26, mais ou menos isso. Até ele morrer, acho que eu tinha 27. Jovem, adulta. Já estava adulta, né? trabalhava, conquistava as coisas, conheci ele, tive perspectiva de casar, de ter uma família, de ter filhos. E ele foi o meu segundo sonho destruído, porque o primeiro foi a minha mãe. Então, quando eu tive essa perda, Silvia, eu não conseguia lidar com esse Deus que é pai, esse Deus que cuida, esse Deus que é amoroso. E eu olhava para o céu e falava, você não existe, então me leva. Os meus conflitos foram, me leva. E aí eu quero contar essa experiência, porque um dia eu estava no meu quarto, eu falei, hoje eu quero morrer. Hoje eu não vou comer. Eu vi os remédios, eu sentia desejo de tomar os remédios, né, pela questão psicológica. E eu apaguei a luz do meu quarto, fiquei no escuro, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Eu ficava acordada a madrugada inteira, eu acordava gritando. E nesse dia eu falei, eu não quero mais viver. Eu fiquei dentro de casa e falei, se o Senhor existe, fala comigo. E aí, naquela época, a gente tinha telefone fixo. Nem existe mais. Meu telefone tocou. Era uma moça que trabalhava comigo, chamada Viviane Fiaschi, uma profeta de Deus. Eu sempre falo sobre ela. A gente, como profeta, tem que ter sensibilidade de falar o que Deus quer na hora que Ele quer. E ela disse assim para mim, eu estava aqui orando e Deus mandou te ligar. Você fez essa pergunta, se tu existes, fala comigo. Eu estou te ligando para dizer que Ele existe. E que Ele tem um plano lindo na sua vida. Sai desse lugar de dor agora. Sai desse quarto escuro que você está. Eu vejo você num quarto escuro, com tudo apagado, dizendo que você quer a morte. E ela começou a falar em línguas ali. Levanta dessa cama agora. Mel, você não sabe o que Deus tem para você. Eu converso com você agora, eu vejo que o momento é de luto, mas eu vejo lá na frente o Senhor te levantando com um propósito de reino. Ali eu comecei a chorar. Eu falei, não, é impossível alguém ter ouvido o que eu falei no meu quarto. É impossível. Ali eu tive uma expectativa que Deus realmente estava me vendo. Uma expectativa. Aí ali eu desliguei o telefone, chorei com ela. E eu comecei a reagir. Eu levantei, tomei banho, fui para casa de uma amiga. E ali começou os processos de restauração. Eu olhava os jovens se divertindo. Eu falava, eu nunca vou sorrir de novo. Eu olhava todo mundo se arrumando e saindo. Eu só queria dormir, não tinha vontade de viver. Então foi essa menina que se transformou numa mulher cheia de dores. E eu precisava curar a menina ferida para ser a mulher que eu sou hoje. Que legal, Mel. E, assim, eu estou tão impactada com essa sua história de vida e como você conseguiu superar isso. Porque quando você ficou com os seus irmãos, vocês ficaram sozinhos? A gente tem famílias que estão morando no estado de Ilhéus, mas a gente ficou sozinhos, os três. Os 3 sozinhos, 17, 14 e 19. Uma coisa que marca muito a minha infância é que o meu irmão, ele começou a trabalhar com 14 anos. Minha mãe parece que sabia. Ela colocou ele no trabalho e depois ela morreu. 14 anos. Meu Deus.
E um dia ele chegou em casa, ela morreu em abril. Ele chegou em maio. E ele chegou com um jogo de copo, eu não sei se foi copo ou foi prato, e ele disse, era o presente do Dia das Mães para minha mãe. Primeiro presente dele. Ele deve estar ouvindo agora. E essa história desse menino marcou muito a minha vida, que era o primeiro salário dele. Ele comprou um presente para a mãe, que não estava mais. Então, hoje, meu irmão é um homem muito abençoado. É um homem muito bom. Eu tenho uma referência. Eu não tive uma referência de pai, mas olha para o meu irmão, ele é um excelente pai. Ele é um homem virtuoso. Né? Então, eu vejo aquela transformação também daquele menino com 14 anos, que hoje se transformou num homem do bem, sabe? Que bênção. É um orgulho para mim. E um milagre, né? E um milagre. E um milagre, né? Esses dias, para vocês, Mel, foram dias desafiadores, né? Porque, me permita entrar nesses detalhes, mas porque a superação da dor, ela é muito importante. Eu sei que a gente não tem uma metodologia para falar, mas como que você utilizou, como que você conseguiu transformar? Claro que é o Senhor quem traz tudo isso, né? Deus faz tudo isso. Mas como que você conseguiu mudar essa história? Como que você se levantou? Do que você se alimentava? Que dica que você dá para quem está assistindo, que pode estar passando por essa jornada? Como que você conseguiu? Eu tive pessoas muito boas do meu lado, né? E uma das pessoas que me influenciou muito, uma mulher chamada Maria Monteiro, ela era minha supervisora. Então, Deus usou alguém no trabalho. Eu olhava para aquela mulher, ela contava história de tristeza, e era tão forte, né? E eu falava, um dia eu quero ser como ela, no trabalho. Então, eu comecei a trabalhar, eu comecei a me envolver um pouco mais na igreja, e eu comecei a fazer atos de bondade. A linguagem do amor é atos de serviço. Eu gosto de servir as pessoas. Sim. Então, eu comecei ali no ministério a ajudar outras pessoas. Eu comecei a me envolver mais. E eu acredito que à medida que você ajuda o próximo, você é curada sem perceber. Porque não é que eu preciso olhar para a desgraça do outro para saber o quanto eu tô boa. Uau. Mas é que eu preciso me compadecer do outro para saber que também ele passa por situações e que nós juntos podemos superar. Então, é um ajudando o outro. E eu acho que isso é o que Cristo quer nos ensinar, independente de placa de igreja. É verdade. É você curar o outro e ser curado. Tem uma palavra que diz que quando a gente confessa para Deus, a gente é perdoado. Quando eu confesso para você, eu sou curada. Olha. Então, a confissão para você que eu vou ser curada. E isso numa conversa, num café. Então, eu sempre andava com pessoas muito positivas. Eu não queria ir para os cultos, mas eu ia. Eu trabalhava muito. E eu, ao invés de ir para casa cedo, porque ela não ia encontrar minha mãe, o que eu fazia? Eu trabalhava muito, eu ficava até tarde no trabalho. Porque ali eu cansava, chegava em casa cansada. Já ia dormir. Eu ia dormir. É óbvio, o que eu fiz terapia. Eu passei por psicólogo. Também tem que deixar bem claro que a terapia está aqui para ajudar mesmo as depressões, né? Verdade. Eu preciso entender que Deus deu os psicólogos para tratar mesmo da nossa alma. Verdade. Né? Porque a Bíblia diz assim, que Deus vai vir buscar uma igreja sarada de corpo, alma e espírito. Então, meu corpo, eu vou lá para academia, eu malho, né? O meu espírito está pronto, porque eu já conhecia Deus, mas e a minha alma? Ela vai sofrer ofensas, ela vai sofrer tribulações e dificuldades, e é essa alma que eu preciso tratar. Que é a que fica espremida, né? Que é a que sofre, que é a que tem ali o lamento e que precisa dessa cura. É isso. E como que você foi transformar essa relação do abandono em força? Porque uma criança abandonada, um jovem abandonado, se é que eu posso usar esse termo, né? É muito doloroso, né, Mel? Porque o abandono a perda da sua mãe deve ter sido... Como foi isso? Vocês se sentirem abandonados, né? Ficarem todos os dias acordar, não ter a mãe e o pai. Como que foi essa superação? Transformou em força isso? Na verdade, a gente foi vivendo um dia após o outro, né? Até chegar neste dia. Então, eu sempre falo que o luto, ele não tem uma cura. Ele tem um vencer um dia após o outro. Então, eu acordava e falava, Deus, me ajuda a vencer hoje. Porque se eu vencer hoje, amanhã eu venço também. Então, acho que aí cabe na palavra de cada dia basta o seu mal. Eu me preocupo com o hoje. Então, hoje eu acordo, eu levanto, eu dou uma animada. Amanhã é um outro dia. E nisso, eu fui mesmo envolvendo com o trabalho, né? Eu tive... Meu pai, ele não estava totalmente ausente. Ele morou com outra mulher, ele aparecia no final de semana. Entendi. Ele dava umas né? Voltava para casa. E ali a gente começou mesmo a entender o sentimento do meu pai. Sim. Ele não soube lidar com o luto também. Para ele ver 3 filhos e a força da casa foi embora, ele entrou em pane.
Então, tem gente que fica e se sacrifica. Ele Foge. foi. E isso, psicologicamente falando, tem uma explicação. Né? Então, eu passei por um processo de entender as dores do meu pai, de liberar perdão para ele, de honrar ele, porque Deus falava para mim, honra o teu pai, independente de quem ele seja. Então, quando eu começo a honrar meu pai, não é que ele parou de beber. Ele continuava bebendo. E agora a briga era outra. Porque eu estava indo para a igreja, ele falava que eu não podia ir para a igreja. Ele ficava bravo. Ele bebia uma cerveja, ficava descontrolado, descompensado. Mas quando Deus manda eu honrar o meu pai, os meus irmãos e eu honramos meu pai. Honramos meu pai. Ele voltou a morar conosco. Porque a mulher que ele foi morar... A mulher que ele foi morar, ela foi embora para o Paraná. E eu e a minha irmã fomos pegar ele de volta porque ele estava com diabetes. A gente foi cuidar dele. Então, pera, agora você está assistindo a Mel Lima falando aqui sobre superação, propósito, uma mulher forte aqui pelo Ela na Direção. Manda pergunta aí, diz se você está curtindo. Mas você conseguiu perdoar o seu pai e trazê-lo para casa? Isso. Eu com 19, acho que para 25 anos, acho que era 25, nós somos despejados de uma casa. Então, a gente veio outra surpresa. Além de não ter o pai, não ter a mãe, veio um caminhão de mudança e despejou os 3 da casa. Eu estava trabalhando no Shopping Morumbi nesse dia. E aí, eu muito esperta, eu já tinha alugado uma outra casa, que eu falei, se vir o oficial de justiça tirar a gente tem um lugar para colocar as coisas. Me assustei, chorei, fui para casa, tiramos as coisas e ficamos morando os 3. Numa casa, a gente morava numa casa de 4 cômodos, fomos morar numa casa de 3. Tudo desmontado, não tinha um homem para montar pra gente os móveis. Dormimos no colchão, um ano, eu e meus irmãos. Até que um dia eu disse assim, eu vou alugar uma casa maior. Aí eu fui sozinha e o dono da mulher falou assim, você tem fiador? Eu falei, não. Você tem pai? Eu falei, não. Você tem mãe? Eu falei, não. Quem vai ser seu fiador? Eu falei, Deus. Então ele achou que eu não tinha o dinheiro para poder dar o depósito. Mas eu tinha, porque eu guardava dinheiro. Então eu fui morar no sobrado, a casa dos sonhos, tinha um quarto só para mim, para minha irmã. Nesse período meu pai ficou doente. Aí eu e minha irmã vamos lá onde ele morava, buscamos ele, pagamos convênio para ele poder melhorar a diabetes, ele volta a morar conosco. E aí começa o nosso caminho de honra. Meu pai, ele pôde ser honrado pelos filhos, ele conversava muito com a gente na mesa. A gente pôde ter um momento com meu pai que na infância a gente não teve, de sentar e almoçar junto. Então, a gente conseguia falar coisas para ele, ele ouvia, né? Até que ele teve que fazer uma cirurgia de ponte de safena e ele também entrou em óbito e morreu. E Deus tinha falado para mim, honra o teu pai, né? Através de uma profeta que eu vou recolher. E a gente honrava mesmo, comprava roupa e presentes, e conversava com ele, e ele continuava bebendo. Ele não tinha mudado, Silvia. Sim. Quem mudou fomos nós. Sim. Então, até uma das coisas que eu falo no perdão, que o outro não vai mudar. Muitas vezes a gente quer que o outro mude para que a gente possa perdoar. Quem tem que mudar é você. É a tua postura que tem que mudar, porque quando você muda, nada mais vai te ofender tanto como ofendia antes. E essa mudança não é fácil, porque aí eu preciso mudar, mas tem as dores. Então, meu pai faleceu, e a gente estava num momento muito bom da família. Né? Os 4 ali na mesma casa, como era antes. Então, eu pude ver a minha família como era antes, mas faltava a minha mãe. Mas ali foi restaurado. Sim. Né? Então, a gente viveu esse processo de entender que as dores iam acontecer, as ofensas iam acontecer, mas que tinha um caminho de restauração. E o caminho de restauração era a sua decisão, era a minha decisão de honrar ele. Quantos filhos e quantos pais estão vivendo em desarmonia, desavença? Os filhos não falam com os pais com os filhos, porque os filhos não entendem que é para honrar o seu pai e a sua mãe. A Bíblia não fala honra o teu pai se ele for bom. Ela diz honra pai e mãe para que tenha longos dias na terra. Verdade. Então, independente de que meus pais fossem, eu precisava honrá-los. Que lindo. Mas essa é uma superação estimada. E assim, você e os seus 2 irmãos, ou isso foi só com você? Vocês 3 tinham essa atitude? Nós 3 tínhamos essa atitude. A minha mãe era uma mulher muito virtuosa. Ela sentava com a gente na cama, ela lia a Bíblia. Ela falava, se um dia a mãe morrer, nunca se separem. Parecia que ela estava lendo o futuro dela. E ela sempre falava isso, nunca se separe. A gente brigava, ela fazia a gente se abraçar, comer no mesmo prato. Era muito engraçado. Ela fazia a sopa, ela pegava o mesmo prato, dava na boca de um, na boca do outro, na boca do outro. Ela estava ensinando ali a comunhão. A comunhão. E hoje eu entendo isso. E a minha mãe, ela foi e deixou 3 filhos isolados, com a dor do luto, mas preparados para viver sem ela. É óbvio que a gente não estava tão preparado assim. É verdade. Mas
preparado espiritualmente, Sim. psicologicamente, Sim, né? Ela sim. ensinou muita coisa boa pra gente. Então, minha mãe, se você falar qual a mulher que você tem admiração, era minha mãe. Que lindo, Mel. Um coração perdoador. Ela foi muito afrontada por amigas, e eu via minha mãe chorando, mas ela perdoava. Ela exercia mesmo o que eu conto nesse livro. Sim. Sem ela ter intensidade na palavra, ela exercia. Que lindo. Um coração perdoador. E como foi perder esse pai depois que vocês entenderam o perdão, perdoaram? Qual é o sentimento que você tem hoje, Mel? O sentimento é assim, meu pai, ele perdeu muito tempo, né, com as questões dele, então ele desfrutou muito pouco dos filhos. Então hoje, se você falar, qual que é a sua maior dor hoje? É meu pai não me ver hoje, né? Então assim, a minha mãe não me vê hoje, porque eu sou fruto de um legado. E esse legado não é de igreja, é dos meus pais. Então, nós como cristãos, como ser humano, precisamos deixar legado nessa terra, Silvia. É verdade. E qual legado você vai deixar para os seus filhos, para a próxima geração? Esse legado não pode ser de dor, embora você tenha vivido em dores. Sim. Esse legado precisa ser de impacto. Né? E meus pais, apesar de tudo, eles deixaram legado para mim. A minha mãe, principalmente. Porque em meio ao caos que ela vivia, ela soube trazer equilíbrio no meio do lar. E ela era uma mulher, né, virtuosa. Sim. Que hoje eu me exemplifico nela. E isso traz essa força, né? Porque não é para qualquer um transformar todos esses problemas em força, porque os caminhos são muitos hoje, não é? Você pode escolher ser usuário de drogas, bebida, fazer tantas outras coisas, porque o abandono é muito forte. Isso tem um impacto muito forte. Abandono de pai, de mãe, brigas no lar, tudo isso é muito perturbador para uma criança, para um adolescente. Então é admirável ver como vocês superaram tudo isso. E ainda conseguem espalhar essa emoção até hoje e conseguem dividir essa vida maravilhosa que vocês conquistaram por meio do perdão. E nós somos muito unidos. Eu e meus irmãos são encantadores. Você precisa conhecer eles. Então a gente é muito unido. A gente brinca um com o outro, a gente tem a comunhão com o outro, né? E eu tenho certeza que isso foi legado mesmo, né, Gerardo? E a gente tenta passar isso pro... Eu tenho um sobrinho chamado Pedro, né? Passar isso pro meu sobrinho, né? E a gente é muito unido mesmo. Então acho que a minha mãe deve estar feliz com essa unidade que a gente tem um com o outro. Que lindo. E como que foi, e como que é essa história toda de Moçambique? Preciso conhecer um pouco melhor essa história. Como que você fez missões em Moçambique? Você faz? Como é? Não, eu não faço. Eu estava na Igreja Força para Viver, que é o dos pastores que eu frequentava antes, né? A gente teve a oportunidade da Bispa Elisandra e do apóstolo Evandro, aqui da Força para Viver, o nome da igreja. E eu tive a oportunidade de ir com ela para Moçambique, com uma outra moça chamada Kátia. E foi a melhor experiência que nós tivemos. A gente foi fazer um trabalho missionário lá em Moçambique, em Messica, através da Valéria Caetano, que é de uma igreja Assembleia. A gente conheceu ela e ela tinha uma base missionária lá. Então, nós fomos fazer um trabalho missionário. E eu tinha ido para Israel antes. Meu sonho era ir para Israel. Uau! Né? Então, eu fui para Israel e depois de Israel, fui para Moçambique, acho que 2 anos depois. Se eu falar para você qual a melhor viagem que você fez na sua vida, eu fui para os Estados Unidos também, o ano retrasado, foi Moçambique. Porque Moçambique foi um divisor de águas para mim. Você está num lugar que as crianças não têm nada. E as crianças, elas andavam descalça. E elas oravam a Deus, pedindo comida, pedindo a provisão do céu. Pedindo para no dia 1 de junho, que é o dia das crianças, elas terem alimento. A gente andava nas aldeias assim e elas comiam banana do pé, porque é aquilo que alimentava. A gente foi numa aldeia que tinha uma mãe que tinha acabado de acontecer aquele ciclone lá em Moçambique, em Beira. Sim. Então, essa criança, ela morava numa oca como se fosse uma casa de cachorro. Uma oca é menor que a minha altura. E eles viviam lá dentro. A mãe, 2 crianças e um menininho, o Norad. E o Norad construiu aquela oca para morar com a mãe. Você entra na oca, assim, não tinha nada. Tinha uma bacia, tinha uma rede, e eles ficavam propícios à malária, o mosquito da malária. Não tinha saneamento básico nas aldeias, fazia necessidades fisiológicas no rio, no mato, e era uma situação muito precária. Então, eu tinha lembrado que eu recebi uma palavra dizendo assim, quando você ir no lugar que não tiver nada, lembre-se que a graça de Deus está nesse lugar.
Eu fiquei, meu Deus, será que eu vou passar fome? Que não vai ter nada nesse lugar. Eu imaginando que o negócio era comigo. Sim. Mas quando eu olhava aquele cenário de não ter nada, eu via as crianças se movendo com tanto sorriso no rosto, com tanta graça. Eu aprendi o que era servir a Deus, de verdade. Estávamos passeando numa aldeia e vi um menininho e falou assim, Tatá, missionária. Eles falam em Shona, língua Shona. Ele me ofereceu uma bolacha. E eu fiquei com receio de pegar. Eu falei, coitado, ele nem tem para me oferecer. E Deus disse para mim assim, pega. Quando eu peguei, ele disse assim, meu nome. Eu perguntei, pergunta o nome dele. Aí ele falou, é Jesus. Aquilo para mim foi experiência. Né? Foi experiência. Verdade, foi experiência. Foi experiência. Então, Moçambique foi um desafio, mas foi um trabalho muito lindo que nós fizemos na África, no 1 de junho, de levar Havaianas para as crianças. Fizemos parceria com a marca Havaiana, com os supervisoras da Havaiana. Levamos Havaiana, levamos roupas, levamos fraldas. Foi um trabalho lindo que nós fizemos lá em Moçambique. Quando foi isso? O ano agora eu não vou lembrar, já vai fazer muito tempo. Acho que foi antes da pandemia, em 2015, se não me engano. Nossa, que experiência. Experiência fantástica. Você está assistindo pela Futuricast TV, Ela na Direção. Temos aqui algumas colocações, algumas perguntas. Agradeço a sua audiência, a participação. Tem aqui, muitos beijos para Mel, Marisa Duarte, Eliane Alves Rezende, Luciana Andreotti, Aline Gonçalves Leal, Josiene Souza e a Clarice Alves. Também tem aqui uma mensagem da Érica Teixeira. Mel é uma bênção, amo sua vida. Que linda, também amo você. A Mel que nos levou para Cristo. Olha que lindo. Mensagem também do Igor. A Mel para mim é uma referência. Primeiro como cristã, segundo como ser humano. Sua vida de devoção e seu ministério são inspiradores. Conviver com ela e estar mais perto de Deus. Olha que lindo. Obrigada pela audiência, pela participação de vocês. Curtam, compartilhem. Obrigada pela interação aqui. Um beijo para vocês. E ela está sendo maravilhosa aqui conosco, explicando todos os detalhes e dividindo esse conteúdo dela, né? Aqui, vamos falar então um pouquinho do seu livro? Vamos. O perdão, Mel, é um dos pilares do seu livro, né? Caminhe... 2 milhas. 2 milhas. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Tem aqui, vou colocar um pouquinho no meu rosto, né? Dá para pegar? Deu. Muito bem, Eu ganhei. Ela falou para mim que esse é o primeiro. Eu sou a privilegiada de ganhar o primeiro livro dela. Então tem aqui, Caminho, 2 milhas. 8 passos para o perdão. Quando perdoar se torna a chave para viver milagres diários. Como foi a construção desse livro? Como foi construir o tema? Como foi a inspiração? Conta um pouquinho pra gente sobre o livro. Tá. Eu pensei que um dia eu fosse escrever um livro sobre a minha história, mas eu estava nas minhas meditações, devocionais diário, e Deus falou no meu coração, se você escreve a sua história, a glória é sua. Mas se você escreve algo sobre o meu livro, a minha palavra, a glória é minha, e agora tem que ser minha. Então, é exemplo da minha mãe, que era uma mulher muito forte, muito perdoadora. Eu comecei a ministrar na igreja sobre esse tema perdão, eu comecei a ser muito curiosa, a entender as palavras bíblicas que falavam sobre isso. E, de repente, Silvia, aonde eu ia, alguém falava de perdão. Alguém falava que estava chateado, magoado. Já teve episódio de eu estar no Tietê e uma moradora de rua me pediu um alimento e quando eu ia já falar que estava atrasado, o Senhor falou, escuta o que ela tem para dizer. E aí eu sentei e falei para ela assim, você quer um café? Ela falou, não, eu só quero um café. Eu falei, tá bom, vamos tomar um café comigo. Ela, não. Ela era uma transexual e ela disse assim, eu não quero tomar um café, eu só quero que você me dê o dinheiro. Eu falei, não, vamos tomar um café. Ela ficou constrangida, eu sentei para tomar um café com ela. Ali eu perguntei, por que você está na rua? Porque a minha mãe me abandonou e eu tenho raiva dela. Eu tenho ódio da minha mãe. Essas foram as palavras dela. Ali eu larguei a minha ansiedade, a minha agitação de logo trabalhar. Sim. Eu sentei e comecei a ministrar ela. Cura. E ali ela chorou, ela estava com leucemia. E eu falei para ela, não é esse lugar que Deus tem para você. No meio da rua, ali no Tietê, aqui no Tietê. E aí eu voltei para casa e falei, Deus, tem um mistério nessa questão do perdão. Porque a falta de perdão é um abismo. Até essa frase eu uso no livro. A falta de perdão é um abismo, a ofensa é um abismo. E o perdão é uma ponte que constrói um abismo para você não cair no meio do poço, no fundo do poço. Então, existe uma ofensa, existe um abismo. Mas para você não cair nesse abismo, existe uma ponte que você pode trilhar. E é sobre isso que eu falo no livro. Então, a decisão de escrever foi justamente ministrar mulheres, entender que existem muitas ofensas, muitos traumas, e todas nós vamos ser ofendidas. E aí a pergunta é, o que eu faço agora com essas ofensas?
E ali eu descrevi os passos para a pessoa, ela liberar esse perdão, ela entender como fazer isso à luz da palavra. E não é dizendo ali que é fácil. Porque é mais fácil eu falar de perdão do que eu perdoar. É muito mais fácil. Só que se eu estiver falando hoje para o leitor, que ele for espírita, que ele for do candomblé, que ele for católico ou qualquer uma outra religião, qual a oração que a gente aprende primeiro? Todo mundo? O Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Todo mundo Você é criança. Pai Nosso. Pai Nosso é oração que todo mundo aprende. De placa de igreja, todo mundo aprende o Pai Nosso. Mas lá no Pai Nosso tem uma palavra que nos condena. Porque ela diz assim, Pai, perdoai as minhas ofensas como eu perdoei aquele que me tem ofendido. Então eu estou pedindo para Deus me perdoar exatamente igual eu perdoei o meu ofensor. E a pergunta é, será que você perdoou? E se você não perdoou, como você vai está ser pedindo perdoado, para Deus te perdoar igual. E é muito forte, porque muito abaixo forte. vai dizer assim, e se você não perdoar, você não será perdoado. Não tem uma vírgula. Sim. Não tem uma aspas. É se você não perdoar, você não será perdoado. Então a minha oração do Pai Nosso, ela não pode ser mais automática depois disso. Verdade. É muito forte isso, porque todo mundo ora essa oração, mas não entende a profundidade dela. Eu estou dizendo para Deus me perdoar como eu perdoei o meu abusador, como eu perdoei a minha sogra que falou mal de mim, como eu perdoei o meu pai que me ofendeu, como eu perdoei aquela amiga que foi ingrata com você. Você está pedindo para Deus te perdoar na mesma medida. Verdade, Mel, estratégia de perdão, se é que eu posso chamar de estratégia. Quanto mais rápido perdoar alguma ofensa, melhor? Quanto mais rápido você perdoar uma ofensa, mais livre você será. Porque a palavra de Deus disse que Jesus, quando foi injuriado, ele não injuriava, mas ele entregava imediatamente a ofensa nas mãos do Pai. E eu passei por um episódio que eu estava muito ofendida, muito ofendida. Sabe aquela sensação que você está com um nó na garganta, que você queria gritar, chorar e você está sufocada? Sim, já passou por isso? Já passei. Que você quer gritar para todo mundo que está injustiçada, que você não merecia. Sim. E esse é os sentimentos que eu descrevo no livro. Sentimento de injustiça, de ira, de raiva. E aí você vai para esse cenário, não, pega a sua ira, pega a sua raiva, pega a sua injustiça e perdoa. Como que eu faço isso? E aí eu fui pro quarto e eu disse assim, Deus, eu quero ter um encontro contigo. Mas eu não preciso do Deus Pai que eu conheci. Eu não preciso do Deus Espírito Santo. Eu preciso do Deus advogado. Porque a tua palavra diz que o Senhor é advogado. Eu quero que o Senhor venha aqui no quarto, que eu quero te explicar a minha causa. Quando você vai no advogado, você tem uma causa, o que você vai? Você chega desesperada, alguém te afrontou, você quer receber de volta. Você vai no advogado chorando, a gente que é mulher. Vai chorando. O advogado fala o quê? Segundo a lei tal e tal e tal, eu vou abrir um processo, fica tranquila, eu vou te ajudar. Você volta para casa até sorrindo. Você fala, não sabia que tinha essa saída, né? Você volta para casa uma saída. com uma saída. Deus é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, ele é mais do que isso. Porque a palavra de Deus diz que ele não perde nenhuma causa. O advogado da terra perde, mas do céu não perde nenhuma causa. Então eu fui ali e falei, Deus, você viu o que fulano e fulano de tal fez para mim? O Senhor viu isso, aquilo, eu chorando. Eu desesperada, eu chorei tanto que eu dormi com dor de cabeça. De tanto que eu chorei. Tanto que chorou. Mas eu entreguei aquela causa na mão de um advogado. Isso eu conto no livro, esse passo. Para você pegar essa injustiça, entrega agora, imediatamente. Você vai ficar livre de ser ofendida de novo? Não. Vão te ofender de novo. Mas aquele sentimento que ia te aprisionar, ele já foi embora. Sim. O próximo passo, o Senhor se encarrega de fazer. Porque, Silvia, eu falo assim, se você pecar contra mim e me ofender agora, me ofender muito agora, eu ficar com raiva de você, é um pecador que ofendeu o outro. Se eu revidar, são 2 pecadores. Não era um mais. É verdade. Eu devolvi para você. Bate na mesma moeda, Bate né? na Tem mesma muito moeda. isso hoje em dia, né, Tem, Mel? mas a palavra de Deus também diz, vença o mal com o bem. Como que você pode vencer com o mal com o bem? Lá em Romanos 12, 20 diz assim, se teu inimigo te tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, amontoarás brasa viva em sua cabeça. O que é a brasa viva? É questão de consciência. Então, você me fez mal, eu vou pagar com um bem para você. Você vai dizer, puxa, a Mel não merecia. A Mel é tão boa para mim, ela não merecia. Vai ficar fervendo na tua cabeça, fervendo. Demais, até você se convencer que você fez errada. Que você foi errada. E você vai vir e pedir perdão. Então, o meu perdão, ele não só me libera,
como ele libera o outro para ter a consciência do que ele fez. Ele não vai ter consciência você descontando nele. Ao contrário, né? Ele não vai ter consciência você revidando. Ele não vai ter consciência você pagando de igual para igual. Mas quando você vence o mal com o bem, ele tem questão de consciência. Que lindo, gente, que espetacular. E assim, essa parte da brasa viva foi maravilhosa, porque eu nunca tinha enxergado por essa... É uma interpretação de Deus para você, né? É uma interpretação que Deus dá para você. E assim, Mel, transformar esse perdão e exercer o perdão é uma questão diária. Eu te perguntei isso porque também tem um livro, vale a pena depois no seu acervo aí de leitura, chamado A Isca de Satanás. Isso. Talvez você já conheça. Eu já li esse livro. E ele fala que a ofensa é a grande isca que nós somos constantemente pegos. Porque, ai, me ofendi, não me convidou para o almoço, ai, não me convidou para o aniversário. Você viu, todo mundo foi convidado, menos eu. São aquelas ofensinhas. E aí é o perdãozinho, é o perdão, é o perdãozão, é o perdão do adultério, é o perdão da briga, da traição, do roubo, da amiga que falou mal de você no telefone. E nós vamos enchendo o nosso vaso muito mais de não perdão do que de perdão. Do que de perdão. E aí se torna mais difícil perdoar as pessoas. É mais difícil. E esse livro, A Isca de Satanás, ele fala que é escândalos, né? Lucas 17 fala, ai daqueles pela quais vêm os escândalos. Então, é uma isca. É uma isca. E aí fala assim, ai daqueles pela qual vêm os escândalos. Então, você não precisa se preocupar. Escândalos significa ofensa, armadilha. Então, você não precisa se preocupar com o seu ofensor. Se preocupe com a sua atitude em relação à ofensa. Por quê? Porque lá no texto de João 18, o que aconteceu com Pedro? Pedro andava com Jesus, conheceu o evangelho, viu ele curando. E, de repente, Jesus vai ser preso e o que ele faz? Ele corta a orelha do soldado romano, de Malco. Ficou doido. Ficou doido. Aí Jesus faz o quê? Basta. Jesus repreende o ofensor e pega a orelha e restaura o ofendido. Então, eu como ofendida, eu preciso entender que vai ter uma restauração para mim. Mas o ofensor, o Senhor vai se encarregar. Porque a palavra de Deus também diz que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Não foi Davi que disse? Era melhor cair na mão dos meus inimigos do que da mão de Deus. Porque da mão dos meus inimigos, o Senhor pode me livrar se eu orar. Mas da mão de Deus, quem poderá me livrar? Então, tudo que essa pessoa fez para você de ofensa, libera, decide perdoar. E quanto a ela? Não é justo. Ela merecia pagar, ela merecia receber. Deixa que da justiça o Senhor toma conta. Essa não é a nossa parte. A gente não foi chamado para essa terra para ser justo juiz. Sim. Existe um justo juiz. E quando você perdoa, você está dizendo, eu vou lá no meu advogado, eu vou entregar na mão dele a causa, cuidado com ele. É verdade. Olha, impressionante essa dica que você deu e essa alusão. Porque é verdade. Recentemente tive uma questão aí que precisei procurar nosso advogado, e aí eu estava tão angustiada. Quando eu falei com ele, eu voltei para casa, falei, nossa, mas era tão simples assim. Porque por não conhecer a lei, você acha que não tem saída para aquilo. Né? Você só enxerga e entende o prejuízo da situação. Mas ele, como advogado conhecedor da lei, ele sabe ali exercer. Então, fazendo essa alusão, é muito sábio de sua colocação. Eu acho que fecha a porta do seu quarto. Por isso eu vou fazer isso hoje. E eu convido você também para fazer isso. Forte, é forte. Se você tem alguma coisa aí que você precisa que justifique sua causa, fecha a porta lá do quarto, dobra o joelho, ora, reza a Deus ali, para que você tenha a interpretação da causa justificada por ele, né? Nós temos mais aqui perguntas. Olha só, mensagem do Léo. Ô, Léo, um abraço para você. Eu falei, vocês vão ter que assistir, hein? Ó, Léo, uau, liberou perdão mesmo depois do abandono. Muito bem. A Marisa Duarte colocou aqui, ó. Quantas vezes sonhamos com este livro, né, amiga? Me sinto privilegiada de saber que um pouco da minha história também está aí. Gratidão. A Marisa, ela tem um testemunho aqui, né, nesse livro. Ela contou um testemunho muito forte. Vou convidar o leitor a ler para não dar um spoiler aqui do livro. Sim. A história dela é fortíssima. E ela foi uma das testemunhas que... O livro está contando assim, Sil, ó. Ele começa a contar o perdão por Agar, o perdão por José, o perdão por Esaú, o perdão por Davi. E vai contando até Jesus Cristo. Tá. Chegou em Jesus, alguém vai ali e vai falar, claro que é fácil perdoar. Eles são profetas, eles eram outro tempo. Aí eu começo a trazer histórias reais de pessoas que viveram abusos psicológicos, sexuais, real, e que liberou perdão. E depois, no final do livro, agora é com você. Você precisa
ser o autor da tua história. Agora é com você precisa liberar isso. Então, eu conto lá a história do passado, eu conto fatos reais e eu entrego para o leitor, para ele fazer esse exercício. É muito legal o livro, assim, a inspiração que Deus me deu. É um caminho mesmo para você ir para o seu quarto, sentar, ler sozinha. Que massa. E ali entregar para Deus mesmo todas as suas dores e ofensas. Que lindo, e por isso que são passos, né? Nós temos aqui, também agradecer pela audiência, nós temos o Cristiano Salles, da Silva, a Danúbia Araújo, a Eliane Oliveira, a Clarice Alves. Nós temos todas essas pessoas assistindo, são fãs. Muito obrigada pela audiência. Curta, compartilhe essa entrevista, porque a gente quer que ecoe essa história, porque ela trata do perdão que libera, que liberta. E nós estamos vivendo uma sociedade, né, Mel, muito, muito oprimida, onde o amor verdadeiramente se esfriou ou está se esfriando. Então, no trânsito, no restaurante, ninguém tem paciência com ninguém. Ninguém para o carro e fala, atravessa. Né? A gente se ira muito rápido. Agora, chegando aqui, a polícia me fechou e eu tive que jogar o carro para a direita. E o motoboy buzinou. Ficou bravo? Ficou bravo. Mas como que eu não vou para cá se a polícia não está vendo a polícia? Aí eu buzinei, aí a Adriana, calma. Aí eu, perdão. Né? Então, você volta para o seu centro. Mas, assim, é muito fácil você sair do centro da razão de Deus pelo mundo caído que a gente está vivendo. É muito fácil. E uma das estratégias que eu tenho para mim, sabe, Sil, é esse texto de Lucas 17. Ai daquele pela quais vêm os escândalos, que é as ofensas. Então, eu não posso ser a fonte de ofensa para o outro. Quando eu deixo de ser a fonte de ofensa para o outro, Deus vai fazendo uma rota que você vai parando de ser ofendida. É óbvio que você vai encontrar alguém na rua que vai te ofender. Sim. Mas aquilo não te abala mais. Porque você olha e fala, deixa aí. É verdade. Porque não é que o outro me ofendeu. E quando eu pego aquele peso do meu dia, do trânsito, eu fico o meu dia inteiro praticamente amaldiçoado. Porque eu fui um motivo de ofensa para alguém. E isso é reino. Né? Tudo que a gente planta aqui, ele vai, né, tirando e volta pra gente. Então, se eu começo o meu dia ofendendo alguém no trânsito, o meu dia parece que é todo ruim. Então, eu ressignifico na mesma hora. Você foi ofendido, fala, respira, já passou, eu não vou ser pedra de tropeço, eu não vou ser motivo de ofensa, porque a palavra é muito clara. Ela disse assim, era melhor colocar uma corda no pescoço e se jogar do despenhadeiro do que ser motivo de ofensa. É que as pessoas leem a Bíblia e desenham muito, mas se você for para o tradicional, para o grego, você começa a descobrir o poder da palavra. Tudo que você precisa de conselho, alinhamento espiritual, matrimonial, sexual, está tudo na palavra. Verdade. Basta você ler. Então, esse livro foi uma estratégia, porque se eu falar assim, vai lá ler a Bíblia agora e ver tudo que Jesus fala sobre perdão. Você vai ler? Você vai falar, eu tô tão corrida, não consigo ler essa Bíblia toda. Verdade. O livro, ele traz estratégias e traz palavras-chave que é para você se libertar da ofensa, desse sentimento de procrastinação, dessa dor, da culpa. Quantas pessoas cometeram aborto lá em 1500? Estão ainda enclausuradas nessa dor. Já teve outros filhos por culpa. Quantas pessoas que os pais já morreram e não conseguiram liberar perdão. E você fala, como que eu faço isso agora se eles não estão mais aqui? O livro vai te ensinar. Que legal. Né? E para você que está ouvindo, se seus pais já morreram, eu sugiro que você leia o livro. É verdade. E para você que tem os pais e a mãe vivo, faça agora. É verdade. Faça agora pelos seus irmãos. Faça agora, porque a minha mãe foi da noite para o dia. Então, enquanto você está ouvindo essa mensagem, talvez você está perguntando, nossa, eu estou lembrando da minha sogra, lembrando da minha cunhada, lembrando da minha prima, faça hoje, que o Espírito Santo possa te tocar, para que você possa ir lá e liberar o perdão para ela. Mel, é rápido? Não, decida primeiro. Porque quando você fala de perdão, a pessoa fala, eu não estou sentindo no meu coração. Quando Deus tocar no meu coração, eu vou pedir perdão. Ele não vai tocar nunca, porque ele já tocou com a cruz dele, com o sangue dele que foi derramado. O perdão é um sentimento de decisão. Assim como você decide comer batata frita ou comer algo fitness, você decide se você quer perdoar ou se você quer andar na amargura. E tá tudo bem se você decidir querer caminhar na amargura. Mas eu posso te dizer que você vai sentenciar toda a sua geração. Verdade. Porque você trava toda a sua geração. Uau. Então o perdão, ele não libera só você. Ele libera a futura geração para olhar para você e dizer, a minha avó era perdoadora. Como eu estou aqui hoje dizendo, a minha mãe era perdoadora. Dá exemplo. E, Mel, tem muitas vezes que a gente... Que tem pessoas que nos ofenderam na jornada e que nem sabem que nos ofenderam. A gente é que ficou ofendido. Exatamente. Precisa também liberar perdão sem necessariamente conversar com a pessoa, sem necessariamente ligar, mandar e-mail, WhatsApp, carta.
você pode liberar isso no coração. Libera no coração. Vai pro teu quarto, fecha tua porta. Deus, hoje eu me senti ofendida com a Silvia. Ela falou grossa comigo. O senhor estava lá. Pode não ter sido intencional, mas eu fiquei chateada porque eu sou ser humano. A gente está aqui, a gente tem a carne, a alma, a carne e o espírito. O que Paulo fala? Que é uma guerra dessa carne e do espírito. Só que essa carne nada mais é que a nossa alma, que é o centro das emoções. Então pode ser que eu fiquei chateada com você e foi por uma coisa tão fútil, que para você não foi nada. Então eu vou acabar com o meu dia, ficar chateada, sendo que eu poderia resolver isso aqui, ó. Né? Então, se a nossa mente for tratada, se ela for curada, isso não desce para o seu coração. O problema, Silvia, é que tem mulheres, tem homens e mulheres que estão adoecendo psicossomaticamente, com doenças psicossomáticas, com doenças no corpo mesmo, que sente dores no corpo pela falta de perdão. Eu não estou aqui dizendo que toda doença no corpo ela é falta de perdão. Sim. Mas tem muitas doenças que são oriundas da falta de perdão. É válido, Mel, bom, eu vou ler meu livro, tá? Convido você também para ler o livro da Mel aqui, logo mais será lançado e a Berta ela vai deixar aqui como encontrar o livro, mas é válido nós escrevermos, sentarmos tranquilamente, escrevermos os nomes das pessoas que a gente deseja perdoar e quais são os motivos, pessoas que passaram na nossa juventude, adolescência, infância, fase madura, no trabalho, vizinho, familiares. Você escreve, porque às vezes nós somos cínicos, falsos. A gente se dorme tudo bem na família, claro. Mas que depois... bom, tá gostoso esse almoço, né? E por dentro, que ódio que eu tenho de você, eu não gosto. Então, o perdão ele tem que ser dentro. É válido esse tipo de dinâmica, de estratégia? Eu estou só perguntando isso porque hoje a gente vive num mundo cheio da inteligência artificial, todo mundo no mundo digital, de muita dinâmica. É válido isso, você acha? Eu vou te devolver com outra pergunta. Tá. Quando Jesus mandou Moisés escrever os mandamentos na tábua, escrever. Tá. Por que ele escreveu? Porque quando eu escrevo, se transforma num decreto. Tudo que eu coloco no papel e eu escrevo é um decreto. Uau. Então, assim, o céu já está vendo decretado. Perdoado. Eu perdoei. Que então, bom. No livro eu conto um pouco disso. De você ir para o seu quarto e colocar ali quem foram seus ofensores, o que essa pessoa fez. Tem pessoas que eu não preciso me achegar a ele e falar, Silvia, você me perdoa porque eu fiquei chateada com você. Mas tem pessoas que a ofensa foi tão profunda que o Senhor vai se encarregar de trilhar um caminho para você ir até essa pessoa e liberar ela verbalmente e perdoá-la. Mas tudo começa no decreto. Quando legal. Você decreta, Deus ele restaura o caminho do ofensor. É tão interessante que nesse livro eu conto uma história. Eu já li a Bíblia algumas vezes, eu faço teologia pela ITEPA. E eu li um texto de Filemon. Eu falei, gente, livro pequeno, parece que eu nunca li esse livro. Então, tinha lá uma reunião de cristãos lá na casa de Filemon, né? E tinha um escravo chamado Onésimo. Aí, Onésimo rouba a casa de Filemon. E aí ele é preso. Ele vai para Roma, ele é preso, ele foge e ele é pego em Roma. Quando ele é preso em Roma, quem que ele encontra? Paulo. Paulo vai lá, discipula ele, ministra. Ele manda uma carta para Filemon dizendo, recebe ele agora. Mas recebe ele não mais como escravo, recebe como irmão. Você acha que a gente ia receber? O cara te roubou. Você ia falar, não, na minha casa não, Paulo, manda na casa de outro. Não, posso perdoar, mas ele lá e eu aqui. Exatamente. Eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Aí Paulo diz assim, ó, antes ele era um servo inútil, mas agora ele é útil para o meu reino. O meu perdão vai trazer você para a utilidade no reino. Porque quando você me afronta e eu te perdoo, você fala, impossível ela ter me perdoado. É impossível. E ele traz utilidade para você no reino, que é para você viver o propósito que Deus desenhou para você. E aí ele volta. E Filemon recebe ele como filho, como irmão, não mais como escravo. E Paulo diz assim, se ele fez alguma coisa, põe na minha conta. É Deus dizendo, não se preocupe com o que te fizeram. Põe na minha conta, porque eu sou Deus que resolvo todas as coisas. A palavra de Deus fala que antes mesmo que houvesse dia, eu o sou. Ele já era antes de eu nascer, antes de eu ser ofendida. Mas nada escapa das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu não estou preocupada com o que vai acontecer com o meu ofensor. Eu estou preocupada em eu ser livre para viver o próximo passo do que o Senhor desenhou para mim. Porque eu estou nessa terra, eu sou hóspede. Eu estou de visita, de passagem aqui. Essa cidade não é minha. Eu vou voltar para a minha cidade. Enquanto eu estou nessa cidade, eu preciso manifestar a graça de Deus. O que Romanos fala? Não vos priveis
se possível, seguir a paz uns com os outros. E não para que não vos priveis da graça de Deus, para que não brote entre vós raiz de amargura. Quando eu estou amargurada com você, eu estou me privando de viver a graça. O outro está lá vivendo, comendo, dormindo, trabalhando, e você está se privando de viver a graça de Deus. Verdade. Então, eu quero viver a graça. Se o outro não quer, problema dele. Ele vai encontrar no tempo dele, mas se ele encontrar e se ele ler o livro, ele vai cair, porque ele vai conseguir ler a Bíblia até melhor, porque facilita a interpretação. Facilita a interpretação. Acho que nesse momento até o Espírito Santo atua ali de uma forma poderosa. Essa é a Mel, contando aqui no pilar, no Ela na Direção, o pilar de fé, como que ela dirigiu sua vida, seus negócios, sua casa, sua família, trouxe perdão, conseguiu ali restaurar a sua história, unindo e colocando Deus no centro de tudo isso, né? Cristocentrismo, colocando esse Cristo no centro e nos dando dicas de como a gente deve perdoar. E não são dicas pautadas na sua própria vida. A própria vida é um testemunho, mas baseado na palavra. Então, aqui a Mel então falou que foi para Moçambique, está lançando esse livro, contou sua história de perdão, de abandono, de como ela restaurou, do carinho que ela tem com a família. E para fechar aqui, antes de nós encerrarmos com a nossa dinâmica e você fazer a super divulgação do seu livro, que eu quero que você faça, como é trabalhar numa franquia maravilhosa como a Morana? Porque você está linda com essas semi-joias lindas, né? E você alcançou um sucesso muito legal corporativamente, né, Mel? Então, nós sabemos que hoje a base nossa da inclusão educacional é muito importante. Então, você fez da sua história de educação acadêmica. Que legal trabalhar na Morana e em outras franquias. Muito bom trabalhar na Morana. A Morana, ela é uma mulher, né? Quero mandar um beijo para a Morana, para o Jai, são os gestores da nossa... O detentor da marca Morana. São inspiração para mim. Eu tenho orgulho de trabalhar nessa empresa, uma empresa aqui idônea, muito humana, né? E eu amo trabalhar na Morana, amo atender meus franqueados. É uma marca muito empoderada, é uma marca que transmite visibilidade, é uma marca muito gostosa de se trabalhar, né? Sim. Então, eu tô já há 11 anos com eles, né? Uau. Muito grata mesmo. Eu trabalho com a região de São Paulo, interior, algumas lojas do interior hoje, né? Com os franqueados, dando ali suporte, direcionamento, ajudando a fazer gestão, de comprar de novos negócios, né? E eu sempre, um franqueado, quando passa pela minha mão, eu sempre falo que o desafio é a gente ter 2, 3, 4, 5 lojas. Então, eu impulsiono as minhas franqueadas também a não ficar em uma loja só, entendendo o poder que elas têm na mão, né, de fluir, de crescer. Então, avançar. Né? Que demais. Então, olha, a Morana, nós somos fãs da Morana. Um beijo para vocês, para toda a rede de franquias. E é uma honra ter você aqui toda vestida de Morana. Porque eu já estava olhando o colar, já falei, nossa, será que é a coleção nova? Olha que demais. Tem mais mensagem aqui, mensagem da Claire Duarte. Vamos ler? Parabéns, Mel, pelo movimento de perdoar, de colocar tudo isso num livro. Muito esperado, por sinal, e ajudar as outras pessoas a aprenderem a perdoar também. Que Deus continue te abençoando. Obrigada, Claire, aí, ó, sua amiga. Claire trabalhou comigo lá na Morana, se não me engano é ela. Claire Duarte. Claire trabalhou comigo. Ai, que bênção, Claire. Obrigada pela participação. Compartilhe essa entrevista da Mel para que outras pessoas aí possam ter essa história. E eu quero finalizar te fazendo uma pergunta. Se você tivesse que tirar algo do mundo e colocar algo neste mundo, o que você tiraria? E o que você colocaria no mundo? Se eu tivesse que tirar algo do mundo, eu tiraria o egoísmo, porque as pessoas estão muito egoístas hoje. É impossível a gente manifestar o amor de Deus com o egoísmo, porque essas duas coisas andam de mão contramão. Então, as pessoas estão muito individualistas, muito egoístas. Então, se eu pudesse tirar o egoísmo do mundo, eu tiraria. As pessoas seriam melhores. E se eu pudesse colocar algo, eu colocaria o que Jesus ensinou, o amor no coração do próximo. Porque tudo que a gente está vivendo hoje no nosso país, de violência, de abusos psicológicos, sexuais, abusos políticos, abusos religiosos, é tudo falta de amor. E a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Então, se eu pudesse ver o amor de Deus manifesto sobre as pessoas, sobre a terra, porque Jesus, ele foi e partiu desse mundo, e ele vai voltar. Ele disse uma frase que eu carrego comigo. Ele orou pelos discípulos antes dele partir. Ele disse assim: a glória que tu me destes, eu entrego a eles. Tem noção que é Jesus entregar a glória dele para você carregar? Não é qualquer coisa. E as pessoas deixam de carregar a glória
por causa de egoísmo. Então eu preciso carregar essa glória lá na Morana, lá no meu trabalho, eu preciso carregar essa glória lá com meus franqueados, eu preciso carregar esse amor aonde eu estiver. Porque é através do amor que as pessoas vão ver Cristo em você. Então ele foi, só que ele deixou a missão para você. Para que as pessoas só possam te olhar e ver Cristo em você. E o problema é quando as pessoas te olham e não vê nada. É verdade, que demais. Por isso que nós temos uma missão, né? Olha, essa foi uma entrevista tão espetacular, porque a Mel não é uma entrevista, é uma aula. Né? É uma aula ainda com um manual, metodologia e um livro no final. Né? É uma aula que você teve aqui gratuitamente, livre. Nós nos amamos agora de graça. De graça. E isso é pela graça de Deus aqui. Amém. Então é legal ecoar isso, essa entrevista e esse conteúdo, porque o mundo está precisando de muitas Mel. Né? De muitas mulheres assim, de muitos seres humanos assim, que perdoam, que entendem e que entregam. Acho que o mundo, sem dúvida, ele vai ser melhor. Mas a gente está esperando algumas coisas ainda acontecerem. Quero que você fale um pouquinho do livro. Tá. Como que faz para encontrar o livro? Onde você vai lançar? Tá. Como que faz? O livro vai ter o lançamento mesmo, oficial, dia 27/11, aqui em Alphaville, no Shopping Guatemi, na livraria da Travessa. Tá. E vai começar às 18 horas até às 10 horas da noite, vai ser o dia do autógrafo. Ele vai estar disponível no Mercado Livre a partir do dia 27, está no Hotmart, vai estar no Eduz também e na Amazon em 7 países. Olha que legal! Então, na Amazon a gente está divulgando, né, porque também vai alcançar outras pessoas. Inclusive, uma experiência que eu tive também fora do Brasil foi ministrar o perdão para uma mulher que era americana e eu não falava muito inglês, eu estou aprendendo inglês agora, e eu falei ali no tradutor. Então, o desejo do meu coração é que esse livro ele alcance vidas e que as pessoas possam entender o caminho para você ser livre. A palavra de Deus fala que foi para isso, diz que foi para isso que se manifestou o Filho do Homem, para que nós fôssemos livres. E quantas pessoas estão aprisionadas na falta de perdão? Verdade. Não consegue viver a liberdade num casamento, às vezes voltou para o marido que traiu, mas ainda vive aprisionada pela falta de perdão. Quantas pessoas estão aprisionadas lá pelo passado, lá em 1500 bolinha, estão presas até hoje, já são senhoras, não conseguem perdoar. Quantas pessoas estão cativas de si mesma? E você pergunta, será que é isso que Deus escolheu para mim? Não, Ele te chamou para ser livre e para manifestar a graça dEle em todo o tempo. Né? Então, esse livro, ele tem essa mensagem e o meu desejo, desde o meu coração, é que ele alcance vidas e que as pessoas possam se transformar através dele, casas, famílias, né? E aqui está o meu livro, gente. Dia 27/11, espero você lá em Alphaville, na Livraria da Travessa. Olha aí, tá muito bem. Eu fico muito feliz de ter sido a primeira a pegar o seu livro. Né? Que Deus te abençoe com muita honra. Vou começar essa leitura já hoje à noite, porque sem dúvida tem mensagens aqui que tocarão meu coração, que serão úteis para a minha vida, para a minha família. E eu vou caminhar mais 2 milhas. Caminho das milhas. Sem dúvida. Quero que você coloque a mão aqui, Mel, e tire para mim um papelzinho. Nossa, Me diga que história que você lembra quando você lê essa palavra. Eu peguei 2, depois eu vi um. Tá bom. Um lugar? Que lugar te marcou? Israel. Eu fui para Israel e lá eu pude pisar em lugares que eu sonhava em pisar. Eu nunca imaginei pisar. E a história de Israel me marcou por quê? Porque antes eu não tinha condições financeiras de pisar num lugar como aquele. Mas um dia eu disse assim, Deus, o Senhor é Pai e o Senhor é dono de tudo. E o que eu tenho de dinheiro hoje é para um passaporte. Eu tinha, na época, 19 para 20 anos, eu trabalhava na Boticário. E eu disse assim, então eu vou tirar o passaporte, porque o meu sonho é ir para Israel. E o Senhor se encarrega da viagem. Eu tirei o passaporte, que era mais barato. Passou um tempo, foi alguém na igreja e fez um plano de ir para Israel pagando 10 vezes. Eu falei, agora eu vou. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente decreta e a gente coloca nas mãos de Deus o sonho, eu sempre falo que a gente tem que colocar o pé e Deus põe o chão. Então, eu não preciso de um chão para pisar. Se eu precisasse de um chão para pisar, eu não teria acabado de escrever esse livro, porque eu olhava, parecia tão distante. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava colocar o pé, e às vezes não vai ter chão, mas o Deus que eu sirvo, Ele coloca o chão para você pisar. Uau. Então, Ele colocou um chão para me pisar em Israel, e foi uma viagem incrível que eu fiz, maravilhosa. Eu pude ali conhecer a história do que eu amo tanto, porque eu amo a palavra, de lugares que Jesus passou, a atmosfera daquele lugar é diferente. A gente teve um batismo lá no Rio Jordão, foi lindo. Então, quando eu lembro de um lugar, eu falo, eu queria casar ainda em Israel.
Que lindo! E vai conseguir, olha só. Vai casar lá em Israel. A Mel dividiu conosco aqui uma história espetacular, que é a história da sua vida. E eu estou muito honrada e feliz de você ter vindo até o nosso programa, aqui no Ela na Direção, e dividido o seu conteúdo, porque enriquece o meu coração. Eu vou assistir de novo. Quero agradecer ao Léo, a Fernanda, toda a audiência, todos os seus amigos que estão nos assistindo. Onde essa entrevista chegar, eu tenho certeza que você vai sair daqui com essa bagagem. Aula, metodologia e livro. Dá para colocar em prática. Ser feliz depois do perdão, ou mais feliz depois do perdão, e viver com Deus bem pertinho, né? Até um dia que a gente encontrá-lo. É verdade. Minha querida, Obrigada. quero te agradecer. Obrigada pelo convite, muito honrada, né? O tema desse livro é Caminho 2 Milhas, porque a primeira da ofensa a gente não escolhe passar, a gente simplesmente passa. Verdade. Mas a segunda milha o Senhor nos convida a caminhar. Uau. E conte comigo para caminhar a segunda milha com você. Que linda. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muito obrigada porque você veio. Está convidada a voltar outras vezes. Obrigada. Eu tentarei ir no seu lançamento. Vai sim. Né? Será uma honra para mim. E também te convido para estar conosco em outras oportunidades. Vamos nos falar. Agora somos amigas. Obrigada, né? obrigada. Na graça, na caminhada. Amém. Você é uma mulher empoderada. Obrigada. Forte, corajosa. Eu tenho muito orgulho de ter tido você aqui comigo. Obrigada. Obrigada de coração. Então, eu agradeço você pela audiência, pela participação. Vamos terminar ali, Mel? Juntas, dá a mão para mim aqui. Olha só, juntas nós terminamos essa entrevista lá na direção para o Futuricast TV. Tem muita entrevista aqui, peço para que você curta, compartilhe essa entrevista. Não deixe de compartilhar com sua família, com os amigos, porque aqui tem uma história de legado real. Obrigada, Mel. Obrigada a você. Obrigada, até a próxima entrevista.